Pessoal, coloquem no mute para evitar que os sons fiquem interferindo. Beleza, pode deixar. Beleza? Opa. Então tá bom. Então, deixa eu reduzir aqui, beleza. Aqui. Então, gente, sejam bem-vindos à aula remota, né? Nossa terceira aula já de patologia geral de forma remota, né? Então, hoje a gente vai falar sobre calcificações patológicas. Por que calcificação patológica, né? Porque a gente tem calcificações naturais do nosso organismo e do organismo dos animais, que é a calcificação óssea, a calcificação dos dentes, tá? Mas a gente tem alguns tipos de calcificações que ocorrem no organismo frente a alterações no funcionamento celular ou alterações no metabolismo corporal. Então, sobre isso que a gente vai discutir hoje. Então, calcificação patológica deixa eu pegar minha canetinha aqui, depósito anormal de sais de cálcio, em combinação com outros íons, como ferro, magnésio, chumbo, e outros minerais, em regiões anormais, tá? Então, a gente vai encontrar calcificação em tecidos moles, na pele, no coração, no músculo esquelético, enfim, em órgãos onde não deveriam haver depósitos de cálcio. As calcificações patológicas, elas podem ser classificadas em distrófica e metastática. E aí agora a gente vai discutir a respeito das diferenças que existem entre esses dois tipos de calcificações. Então, calcificação distrófica são depósitos de minerais em tecidos mortos ou que estão morrendo, frente a níveis normais de calcemia, tá? Então, células que morreram vão começar a desenvolver depósitos de cálcio intracelular, mas a calcemia do animal está normal. Calcemia é a quantidade de cálcio no sangue, tá? Eventualmente, a calcemia pode estar elevada e aumentar a deposição de cálcio nesses tecidos mortos. Mas a classificação normal é calcificação distrófica, tecidos mortos e níveis normais de calcemia. Macroscopicamente, como que a gente vai encontrar essas alterações da calcificação distrófica? Então, a gente vai encontrar nos tecidos locais esbranquiçados, com consistência arenosa. Aqui a gente está vendo uma deposição de cálcio em miocárdio. Então, isso aqui é o coração de um animal. Esse coração provavelmente não, ele passou, né, por algum tipo de degeneração, por algum tipo de necrose. Pode ser a necrose isquêmica, né, a degeneração isquêmica que levou à morte dessas células e aí a calcificação dessa região. Quando a gente vai fazer a abertura do coração durante a necrópsia, a gente vai passar a faca ali ou o bisturi e a gente sente esses sais de cálcio na linha da faca, né, na linha do corte. E depois, então, visualizando essa coloração esbranquiçada, sendo essa uma marca característica da calcificação distrófica. Então, a calcificação ocorre pela miodegeneração, degeneração da musculatura cardíaca, no coração. E esse coração aqui, no caso, né, é uma fotografia tirada de um livro, é de cordeiro. Microscopicamente, como que a gente vai encontrar? Então, se a gente fizer a histologia, a gente vai encontrar essas regiões mais escuras no tecido e uma desorganização do tecido nessa região. Essas regiões mais escuras são os depósitos de cálcio que a gente observa macroscopicamente lá no coração. Então, ó, microscopicamente, os depósitos de cálcio são basófilos e formam cristais de cor violeta. Eles são basófilos
logo eles atraem a hematoxilina. A hematoxilina é o corante que cora o núcleo das células, por isso o núcleo fica escuro, né? Então, como cora mais forte com a hematoxilina, fica com essa coloração mais escura quando a gente observa na microscopia. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, retirado desse artigo aqui, ó, de calcinose cutânea, né? Então, eventualmente, a gente pode receber na clínica animais com lesões desse aspecto aqui. Se vocês perceberem aqui, só de olhar, a gente consegue visualizar esse aspecto arenoso dessas lesões, né? Dá para perceber na borda da ferida que tem umas estruturas esbranquiçadas aqui. E aqui por cima também a gente percebe que tem um aspecto arenoso, né? Que é justamente da deposição de cálcio que ocorreu nessa região. Essas deposições de cálcio aqui, elas foram secundárias a um caso de hiperglicocorticoidismo, que nada mais é do que hiperadrenocorticismo. O que é isso? É a função aumentada, hiper, da glândula adrenal, produzindo grande quantidade de cortisol. E aí acomete o animal dessa forma, né? Esse é um quadro mais desenvolvido, mais grave. É claro que essa lesão já vem se desenvolvendo há muito tempo, né? Isso não apareceu da noite para o dia. Mas então, deixou-se desenvolver essa lesão até ela adquirir esse aspecto, tá? Então, isso aí é chamado de calcinose cutânea. Algumas raças têm predisposição a desenvolver isso, como, por exemplo, o pastor alemão. E aqui embaixo, nessa figura, a gente consegue ver, então, aquela mesma característica da figura anterior, né? Então, a gente observa o tecido, e no tecido a gente encontra essas regiões mais basofílicas, coradas mais intensamente com a hematoxilina, que são os depósitos de cálcio. Então, esses depósitos acontecem em células mortas e a calcemia, a concentração de cálcio no sangue, está normal. Aí, o outro tipo de calcificação que existe são as calcificações metastáticas. O que é isso? São depósitos em tecidos, depósitos de cálcio em tecidos normais, só que é um depósito secundário à hipercalcemia. Então, aqui a gente tem o contrário do que a gente tinha na calcificação distrófica. Na calcificação distrófica, o tecido estava morto. Na metastática, o tecido está normal. Na calcificação distrófica, a calcemia estava normal. E na metastática, a calcemia está elevada. A gente tem um quadro de hipercalcemia. Quais são as causas da calcificação metastática? Bom, a gente pode ter aumento da secreção de paratormônio. Eu vou explicar cada item para vocês. Destruição óssea, distúrbios relacionados à vitamina D e insuficiência renal. Vou explicar cada um deles. Então, a gente ainda vai estudar lá na fisiologia a função da calcitonina e do paratormônio. Mas vou explicar brevemente para vocês conseguirem entender. Então, os animais têm, da mesma forma que nós, seres humanos, as duas glândulas que são chamadas de tireoide e paratireoide. A tireoide está localizada aqui, né? Então, observem aqui. A gente tem as cartilagens da laringe aqui. E aqui a gente tem a traqueia, aqui embaixo. Então, nessa região aqui, a gente tem a glândula tireoide. Atrás da glândula tireoide, a gente tem as glândulas paratireoides. A tireoide é essa massa gigante aqui, ó. Ela tem esse formato de borboleta, né? E tem essa região que conecta as asas da borboleta, que é chamada de istmo. E a paratireoide são esses pontilhados aqui atrás. Então, a paratireoide, ela é pequenininha. O que acontece com essas glândulas? A tireoide, ela produz um hormônio, além do T3 e do T4, que a gente está acostumado, né, a ouvir com mais frequência. A tireoide também produz a calcitonina. A calcitonina tem como função reduzir a calcemia, fazendo o depósito do cálcio sanguíneo nos ossos. Então, a gente tem cálcio no sangue. A calcitonina sendo liberada, ela vai induzir a deposição do cálcio nos ossos.
No sentido contrário, a gente tem o paratormônio. O paratormônio ele é produzido pela paratireoide. E ele induz a remoção do cálcio dos ossos, a degradação do cálcio acumulado nos ossos e a liberação dele na corrente sanguínea, tá? Então, esses dois hormônios, eles funcionam o contrário do outro para manter o corpo em homeostase. É um tipo de regulação por feedback negativo, por retroalimentação negativa. Lembram lá das primeiras aulas de físio? Quando a gente tem a calcemia elevada, vai ter a produção de calcitonina, que vai fazer a deposição do cálcio sanguíneo nos ossos. E quando a gente tem baixa concentração de cálcio no sangue, a gente vai ter a produção de paratormônio. O paratormônio vai agir sobre os ossos, induzindo a liberação do cálcio dos ossos para o sangue. Então, esses dois hormônios mantêm a calcemia. Quando a gente tem um aumento da produção de paratormônio, a gente vai ter um aumento da degradação da matriz óssea e liberação desse cálcio na corrente sanguínea. Então, o paratormônio, que também é conhecido como PTH, o paratormônio estimula a liberação de cálcio para o sangue, aumentando a concentração sérica de cálcio e diminuindo a concentração de íons de fosfato. Esse equilíbrio entre cálcio e fosfato é importante para a mineralização, para a calcificação óssea. Bom, esse tipo de evento, o aumento na produção de paratormônio, ele é bastante raro, mas pode acontecer. Esse aumento, então, no paratormônio pode ser devido ao hiperparatireoidismo, aumento paratireoidismo da paratireoide, secundário à nutrição. Então, se a gente dá uma alimentação rica em cálcio para o animal, a produção de paratormônio se eleva muito na corrente sanguínea. Esse cálcio tem predileção a se depositar nos ossos. Porém, se a calcemia está muito elevada, se o estímulo do paratormônio está muito elevado, esses depósitos de cálcio podem acontecer nos órgãos dos tecidos moles. A gente pode ter também um adenoma funcional das glândulas paratireoides, então um câncer dessa glândula, fazendo com que ela produza mais paratormônio, ou produção de uma molécula análoga de paratormônio por neoplasias malignas. Então, por uma mutação celular que levou essa célula neoplásica a produzir um análogo do paratormônio, causando, então, depois esse tipo de calcificação metastática no corpo do animal. Outro tipo de calcificação metastática vem da destruição óssea, então acompanhada aí por neoplasias ósseas, primárias ou secundárias. Se a gente tem neoplasias ósseas, a gente tem um catabolismo ósseo, uma destruição óssea, decorrente, por exemplo, de mieloma múltiplo. O que é mieloma? É câncer da medula óssea. Leucemia, câncer das células do sistema linfático, do sistema linfóide, tá? Então, todos os leucócitos aumentados. Metástases esqueléticas difusas, né? Então, a gente tem metástase óssea acontecendo ao longo do corpo. Então, esse é um outro exemplo de calcificação metastática, acompanhada normalmente de uma alteração neoplásica nos ossos. Outro tipo de calcificação metastática são distúrbios relacionados à vitamina D. O que tem a ver a vitamina D? Então, se vocês têm pais velhinhos, ou se vocês têm tios, tias, avós, enfim, se vocês acompanham a saúde deles, é muito comum aqui em Curitiba eles terem que fazer reposição de vitamina D. Por quê? Porque a gente não toma tanto sol aqui. A gente tem, isso é uma coisa da vida moderna também, né? Um aspecto da vida moderna, a gente acaba ficando muito mais em ambientes fechados. Isso diminui a nossa exposição ao sol.
a gente precisa da exposição ao sol para a gente converter a vitamina D em calcitriol, e o calcitriol vai agir lá no nosso intestino, fazendo aumentar a absorção intestinal de cálcio. E isso vai permitir uma elevação da calcemia e a deposição do cálcio nos ossos. Se a gente não tem essa conversão da vitamina D no seu princípio ativo, a gente tem uma redução da absorção de cálcio intestinal e uma redução concomitante da calcemia. E aí, o que vai acontecer com os nossos ossos? A gente vai ter a remoção do cálcio dos ossos para a corrente sanguínea. E aí a gente entra, né, num quadro que pode começar com uma osteopenia, que pode evoluir para osteoporose, que a gente conhece muito mais por ser mais falado, tá? Mas assim, quando a gente está falando dos animais, então essa é a importância da vitamina D em relação à calcemia. Então a vitamina D age sobre o intestino, aumentando a absorção de cálcio. Agora, a gente tem nos animais algumas alterações em relação à vitamina D. Por exemplo, tem plantas que elas são calcinogênicas, ou seja, elas não produzem cálcio, mas elas aumentam a calcemia. Por quê? Porque elas têm esse princípio ativo nelas que é semelhante à função da vitamina D. Um exemplo de planta que causa isso é essa daqui, Cestrum diurnum. Então ela tem essa florzinha aqui, ó, bem característica dela. O que acontece quando animais a campo, como bovinos, herbívoros, né, de uma forma geral, ingerem quantidades elevadas dessa planta? Ocorre mineralização severa dos tecidos moles. Então, a gente vai encontrar mineralização na aorta, no coração e nos pulmões desses animais. Também pode ocorrer intoxicação aguda por vitamina D. A vitamina D, ela é um aditivo, por exemplo, de rodenticidas. Os rodenticidas têm uma molécula chamada colecalciferol, né? Então, ele é uma das moléculas, né, ativas aqui da vitamina D e que vai justamente agir lá no intestino, aumentando a absorção de cálcio. Então, o que a gente vai encontrar? Mucosa intestinal, paredes de vasos sanguíneos, pulmões e rins mineralizados. E aí, quando a gente tem esses depósitos de cálcio nesses órgãos, vocês conseguem já visualizar que a gente vai ter uma alteração na função desses órgãos e que pode aí acometer a homeostase do funcionamento do corpo do animal. Mas muitas vezes essas alterações elas não são tão drásticas no corpo do animal e a gente pode encontrar essas calcificações na necrópsia, mas de uma forma inesperada, não sendo causador da doença, da morte do animal. Porém, dependendo do tamanho, do nível dessa calcificação, a gente pode sim ter a calcificação como um causador da morte do animal. Por exemplo, se a gente tem calcificação de paredes de vasos sanguíneos muito intensa, a gente pode ter, frente a picos de pressão alta, a gente pode ter o rompimento do vaso sanguíneo, porque ele perde a elasticidade, a capacidade de se adaptar às variações de pressão. E aí a gente pode ter, sim, rompimento de vaso sanguíneo, tá? Mas a maioria das vezes a gente encontra essas calcificações, tanto distrófica quanto metastática, como um achado secundário à doença que levou o animal à morte. E a insuficiência renal. Então, na insuficiência renal, a gente tem uma alteração na secreção de cálcio e fosfato. Lá na fisiologia, a gente vai abordar melhor essa questão do cálcio e do fosfato, tanto na deposição óssea quanto na filtração renal. E aí a gente vai entender melhor essa questão. Mas a insuficiência renal, a gente tem uma retenção de fosfato no corpo do animal. E isso leva ao hiperparatireoidismo. E aí, se aumenta o paratormônio, aumenta o estímulo sobre as células para deposição de cálcio.
E aí a gente vai ter depósito de cálcio nos pulmões, nos rins, na mucosa gástrica e por aí vai. Macroscopicamente, como que a gente visualiza a calcificação metastática? Então, a gente observa grânulos ou agregados finos, brancos, palpáveis e com essa característica arenosa. Microscopicamente, depósitos basofílicos intra- ou extracelulares. Tranquilo? Até aqui? Querem tirar alguma dúvida? Então, vamos um pouquinho mais adiante, tá? Então, era isso que eu tinha para falar a respeito de calcificações. E agora a gente continua falando a respeito de depósitos anormais de moléculas que a gente encontra no corpo dos animais. Olhem essa coisinha. Esse é o negão. Então, a gente tem, gente, pigmentos que a gente pode encontrar no corpo dos animais e que eles são resultados de alterações nutricionais, alterações do sistema respiratório do animal. Então, vou falar a respeito de alguns pigmentos aqui. Essas pigmentações que a gente encontra, essas alterações na coloração de órgãos de animais que a gente encontra, elas podem ser decorrentes de substâncias produzidas pelo próprio corpo ou de substâncias que o animal ingeriu ou inalou e isso acabou ficando depositado no corpo. Então, são depósitos de pigmentos exógenos ou endógenos. Pigmentos exógenos. Acho que dá tempo de eu falar de todos eles para vocês agora. Por exemplo, depósitos de carbono. Muitas vezes a gente vai encontrar esses depósitos de carbono nos pulmões. O que acontece? A gente está respirando o ar na cidade, por exemplo, e a gente tem os carros liberando gás carbônico, monóxido de carbono, a gente tem indústrias que fazem queimas de produtos, e esses resíduos derivados de carbono, eles estão suspensos no ar. E a gente está inalando isso constantemente. Algumas pessoas e alguns animais que estão em regiões mais próximas de locais onde há maior produção desses gases ricos em carbono, vão sofrer um pouco mais com essas consequências. Então, aonde que a gente encontra esses depósitos de carbono? Nos pulmões. E isso é chamado de antracose. Então, depósito de carbono nos pulmões chamado de antracose. Então, o que acontece? Lá nos alvéolos existem macrófagos. E esses macrófagos, eles vão fagocitar esses depósitos de carbono que eventualmente se formam no corpo. Só que o carbono, ele é uma molécula inerte, ele não causa ativação do sistema imunológico e ele fica dentro do macrófago. E aí, a gente tem mais 10 minutinhos, beleza. E aí, os macrófagos, eles transportam esse pigmento, pela via linfática até linfonodos mais próximos da região, como linfonodos traqueobrônquicos. Então, inalamos carbono, isso se deposita nos alvéolos, o macrófago vai limpar o alvéolo e ele fagocita o carbono, só que o carbono fica dentro dele. O macrófago naturalmente vai migrar para linfonodos regionais. E aí a gente encontra, além dos depósitos de carbono nos pulmões, a gente encontra depósitos de carbono nos linfonodos regionais. Então, o carbono é inerte, como eu já falei para vocês, permanece no tecido, gente, por toda a vida. Então, a gente acumula carbono nos nossos linfonodos traqueobrônquicos ao longo da vida, da mesma forma os animais. E a esse tipo de depósito a gente chama de pneumoconiose. Então, são doenças que são causadas pelo acúmulo de partículas no parênquima pulmonar, quando a gente tem uma doença. Onde a gente encontra isso com mais frequência? Animais que vivem à beira de estradas. Então, zoológicos à beira de estrada, por exemplo,
ou animais de pessoas fumantes, né? Então, tem muito mais monóxido de carbono, dióxido de carbono no ar, o animal inala e isso vai se depositando nos pulmões, podendo levar, se essa deposição é muito grave, a pneumoconiose. Esse é um aspecto macroscópico do pulmão de um animal que, ao longo da sua vida, respirou ou morou numa área rica em suspensões de carbono no ar. Então, a gente tem esses pontinhos enegrecidos espalhados pelo pulmão. Se a gente faz a histologia, na histologia a gente vai encontrar esses grânulos escuros que não estão corados, é a cor natural mesmo do carbono, né? Esses depósitos podem ser tanto intracelulares quanto extracelulares. Aqui novamente, né? Então vejam que a gente não tem uma reação inflamatória acontecendo nessa região, mas a gente tem esses depósitos de carbono ali. Se isso ocorre de uma forma muito intensa, pode ser sim que a gente desenvolva a doença chamada de pneumoconiose, que é devido à intensidade de depósitos de carbono no pulmão do animal. Aqui novamente, né? A gente também pode ter outros tipos de depósitos acometendo os pulmões, como depósitos de sílica, de doença que gera uma doença chamada de silicose, muito frequente em pessoas ou animais que vivem próximos de pedreiras, né? A sílica, ela compõe a areia, né? E todos esses minerais com os quais a gente trabalha, né? Granito, enfim. Asbesto ou amianto. O amianto ou asbesto, né? É aquela molécula, é aquela estrutura que a gente encontra nos telhados de amianto. Isso aqui já é proibido, né? É proibido hoje em dia trabalhar com amianto e com esse tipo de telhado, porque eles são indutores de câncer pulmonar. Então, a gente não pode mais trabalhar com esse tipo de telhado, mas a gente vê que ainda muitas pessoas têm em casa, necessitam trabalhar com isso. Tem caixas d'água que são de amianto, mas tem que tomar muito cuidado, principalmente no momento de cortar o amianto, porque ele levanta essas partículas. São umas partículas extremamente fininhas que a gente inala e elas se depositam nos pulmões, tá? E geram uma doença chamada de asbestose. Então, são essas fibras que acabam se depositando nos pulmões. Causa uma fibrose progressiva do parênquima pulmonar. Fibrose é a substituição do tecido normal por um tecido cicatricial, fazendo com que o órgão perca a sua função. Então, o pulmão vai ficando enrijecido, perde a elasticidade e perde a capacidade de fazer troca gasosa. Então, da mesma forma que a gente viu lá nos depósitos de carbono, os pulmões são acometidos pela deposição desses pigmentos nos alvéolos pulmonares. Esses pigmentos são fagocitados e vão parar nos linfonodos peribronquiais. Só que... Tatuar. Gente, tem gente com o áudio ligado. né? A gente tem pigmentos exógenos, como outro, né? Como tatuagem. Então, por que a tatuagem fica lá no local onde ela fica? Porque aquela tinta, ela é também de moléculas à base de carbono. E como o carbono é inerte, a gente consegue fazer o depósito e isso fica ali na região da derme, tá? Nos animais, a tatuagem é usada como método de identificação. Então, a gente tem tatuagens na orelha dos animais, por exemplo. São pigmentos à base de carbono que são introduzidos na derme. São fagocitados, sim, pelos macrófagos, mas ficam de forma indefinida e não provocam reação inflamatória. Da mesma forma que depósitos de carbono acontecendo lá nos pulmões. A gente também tem
pigmentos carotenoides que a gente pode encontrar no corpo dos animais, tá? Esses pigmentos, eles são lipossolúveis. Ai, me mordeu. Esses pigmentos, eles são lipossolúveis, ou seja, eles têm afinidade por lipídios e acabam se depositando na gordura dos animais. Então, a gente sabe, né, que existem alimentos ricos em carotenoides, como é o caso da cenoura, do caqui, do morango, do pimentão. São ricos em carotenoides. E a gente, né, na época de verão, a gente acaba se alimentando com mais carotenoides com a intenção de manter a pele com uma coloração mais bronzeada. Nos animais, os carotenoides são adicionados na ração, porque eles são precursores de vitamina A. E a vitamina A é muito importante para manter a função do sistema reprodutor nos animais, tá? Só que se a gente coloca carotenoides em excesso na alimentação do animal, a gente pode confundir o aspecto amarelado das mucosas e da gordura do animal como icterícia, né? Que já é resultado de uma alteração no sangue do animal. Com um aumento da degradação das hemácias, a gente vai ter um aumento da formação de pigmentos com coloração amarelada, que eventualmente se acumulam no sangue, não sendo filtrados de forma completa. E aí a gente já tem acúmulo no sangue que leva essa coloração amarelada, tá? Então, se o animal se alimenta com muito caroteno, ele também pode apresentar esse tipo de coloração na mucosa e pode levar a gente a um diagnóstico errado, tá? Então, tem que cuidar com isso. Isso aqui é rim bovino, e quando a gente tem animais que se alimentam com muitos carotenos, a gente tem a gordura do animal com uma coloração mais amarela, com intenso mais amarelo, com uma coloração amarelada mais intensa do que o normal. E isso pode levar, então, a gente a um diagnóstico anormal ou errado de icterícia. Tetraciclina. A tetraciclina é um antibiótico que se deposita nos dentes de animais, nos dentes decíduos dos animais. Então, enquanto os ossos estão se desenvolvendo, a tetraciclina se deposita, tanto nos ossos quanto nos dentes. E aí a gente tem uma marcação castanho amarelada nesses órgãos. Então, aqui, desse lado, a gente tem animal com depósito de tetraciclina nos dentes. E aqui, dentes normais. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. O tempo do vídeo está acabando. Vamos tirar dúvidas lá no fórum, tá? Então, mandem as suas perguntas lá que a gente vai conversando. Beijos para vocês, fiquem bem e até segunda-feira na próxima aula de Fisiologia.